Vamos falar de dinheiro, vamos falar de um tema que eu gosto de falar, de um tema que era um karma para a minha vida. Fui diretor financeiro de grandes empresas com um orçamento bilionário, fui gerente executivo da Vivo e achava que finanças eram um karma na minha vida, né? Era casa de ferreiro, espeto de pau, até encontrar o propósito do dinheiro que Deus me apresentou e isso passou a ser um ministério na minha vida. Bom, meu nome é Eustaquelino Casseb e a primeira aula de finanças é: sou filho de Cabalém Casseb, neto de Eustaquelino Thanos Casseb, bisneto de Abdon Gible Casseb, tataraneto de Gible Casseb, que veio com o pai dele, Casseb, dado do Líbano para cá. Isso é finanças. Por quê? Porque alguém se preocupou com esse legado quando saiu de lá em um barco e parou lá no interior do Pará. E esse evento Casseb só está aqui porque teve gente que pagou um preço. E a nossa vida, a gente é cheio de pagamento de preço. Então, quando a gente se preocupa e perdoa e conta todas as nossas gerações, é sinal que as nossas gerações, a gente também vai se preocupar com as próximas gerações. Também isso é uma aula de finanças. Vamos lá. Colocou aí a apresentação? Pode pôr aí. O pastor Jorge subiu o sarrafo. Aí eu vou ter que fazer igual o Thiago Braz, né? Todo mundo batendo palma para ver se eu passo dos 6 metros agora, né? Cadê o pastor Jorge? E eu tenho que tocar aqui. A minha alegria é fazer a vontade de Deus. Sou casado, pai de 4 filhos, sou empresário, sou consultor, sou educador e mentor financeiro. E essas 4 hashtags foi uma dinâmica que a gente fez na empresa, que a gente gamificou os perfis comportamentais da empresa à luz do Senhor dos Anéis. Então, tinha o mago, o guerreiro, o arqueiro, tinha o rei, e a gente gamificou. E na gamificação a gente tinha que falar em 5 segundos 4 hashtags que fossem me definir. Elas estão me definindo desde 2015, 2014. Eu aprendo sempre. Tinha uma outra que eu estou aqui para servir, estou aqui para influenciar. Aqui é uma nova, só os princípios libertam, e finanças por princípio. Tudo que eu falo é sobre princípios. Eu falo de vendas por princípio, eu falo de concorrência por princípio, eu falo de comunicação com a empresa por princípio, eu falo de perfil comportamental à luz dos provérbios. E lá tem todos os perfis comportamentais, tudo à luz de princípios, tudo sobre o que Deus quer, tudo tem na Bíblia. E hoje a gente fala, pode passar aí? Por favor. Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre crédito, tá? Não está aí. O conhecimento transforma, mas só os princípios libertam. Esse aqui é o meu Instagram, onde eu falo de finanças por princípio. Por favor, eu quero pelo menos 15 seguidores novos aqui, tá? Por favor, vamos lá. E aí eu falo muito sobre princípios lá no meu Instagram também. Eu sou empresário do ramo automobilístico, eu sou distribuidor de baterias Eliar em Brasília, no entorno de Brasília, norte e noroeste de Minas. Mas fazer a vontade de Deus é o que brilha os meus olhos. Eu faço isso na minha empresa e nas finanças. Vamos lá, pode passar? Olha, colocou a foto. Obrigado, Tainá. Glória a Deus, parabéns. Essa palma para elas foi uma batalha, gente. Essa foto eu não carregava. Obrigado, Tainá, obrigado. Então essa é a minha família. Eu tenho uma filha que mora na Espanha, que está fazendo arquitetura. E aí são meus 3 novinhos, meus gêmeos, o João Pedro e Samuel, e a pequena Maria Helena. Pode passar aí, por favor. E aqui tem alguns projetos que eu falo. Eu tenho Finanças Além do Plano. Para quem conhece o Brasília, tem um plano piloto. Então a gente tem um projeto que é Finanças Além do Plano, para levar isso para a periferia, para comunidades carentes. A gente começou um projeto no Recanto, depois a gente foi para Cristolândia, iniciamos o projeto, vamos vir para São Paulo. Nós vamos vir para São Paulo, para Cristolândia, e fazer esse projeto nacional de levar finanças, chamado Alcançando os Milhares. E a gente começou com a Cristolândia, com o pastor Paulo aqui para São Paulo também, para os recuperados, né? Os dependentes químicos recuperados. Na saída deles, a gente capacitar eles, não só na parte de princípios, mas a mentalidade financeira e capacitação técnica das pessoas. Então esses são os 2 projetos. Os cursos que eu tenho são Finanças para Mulheres. As mulheres são maravilhosas nos cursos de finanças, são participativas, não têm orgulho, não cruzam, fazem muita pergunta, e isso é muito maravilhoso, pessoas que querem se desenvolver na área financeira. E eu tenho Finanças Fora de Série, que trata princípios em inteligências financeiras e educação, e Finanças por Princípio para as igrejas. Vai passar, né? Foi. E aí é o tema da nossa palestra,
se chama Vida a Crédito. A inspiração desse tema é uma realidade hoje. Nós já vivemos uma vida a crédito e nós não sabemos como é esse bicho chamado crédito, assim como foi o dinheiro há 2.500, 3.000 anos antes de Cristo. E eu tenho para mim que o dinheiro, não existia essa palavra, foi o primeiro metaverso que existiu. Uma coisa muito difícil de explicar, de você dizer 2 moedas de prata, me dá teu porco, e a pessoa nunca viu aquele negócio, dizer, não vou te dar meu porco por 2 moedas de prata. Não, esse monte de papel pintado, tudo repetido, como é que é isso? Isso não vale o que eu estou te vendendo. Isso foi o primeiro metaverso, isso alterou. E por que o metaverso? Porque criou ecossistemas diferentes que alteraram a nossa percepção de valor, nossos sistemas de valores foram alterados. E por isso a Bíblia tem mais de 2.300 versículos falando de riquezas sobre dinheiro, porque isso altera os nossos sistemas de valores. E a gente vai falar sobre Lucas 16, como esse mordomo que está lá citado, como mordomo infiel, foi alterado os sistemas de valores dele por conta do dinheiro. E a gente vai falar sobre vida a crédito, como a forma que lidamos com o crédito impacta na maneira como nos relacionamos com Deus. Uma breve história do crédito, na época, acho que era o Iraque, ali na Suméria, se inventou o crédito. Quem é o crédito? É alguém que tem uma necessidade e alguém que tem para suprir. E eu vou lá com você, falo, cara, não tenho o que comer, eu vou te financiar, vou te dar meu trabalho e você me dá uma troca. Então eu começo a ter um sistema de crédito sem o dinheiro. O crédito veio antes do dinheiro. A dívida também veio antes do dinheiro. E a dívida também foi que levou muita gente para a escravidão, porque a pessoa deu um crédito, não pagou e teve que servir o outro, por conta daquele crédito que ele pegou. E a pessoa pegava um crédito alto e empenhava anos da vida dela para pagar o crédito. Parece que é lá em 3.500 anos, né? Mas hoje é a mesma coisa. A pessoa pega o crédito, parcela de 60 meses e empenha a vida dela 60 meses para pagar vida por crédito. E aí o Bauman escreveu, o Zygmunt Bauman, um filósofo que morreu em 2020, ele escreveu um livro com esse mesmo texto. Tem uma água aí, por favor, que eu tenho que acelerar a voz e está seco aqui. Por favor, tem? O Bauman escreveu um livro chamado Vida a Crédito. E como um bom livro de filosofia, não é um bom livro para ler, tá? Mas traz boas lições. E o Bauman trouxe um refinamento que se aproximou muito do princípio que eu buscava. Qual é o princípio que tinha no crédito que ele disse que a vida é crédito? Bauman, só para quem não sabe, ele escreveu sobre pós-modernidade, ele é o pai do conceito sobre sociedade pós-moderna, sociedade líquida, amor líquido, são vários livros sobre isso, sobre a liquidez que a sociedade se encontra hoje, e ele escreveu isso há 40 anos atrás. E para quem quer começar lendo um Bauman, leia Amor Líquido. É bem pequenininho e é palatável. E o Bauman trouxe um entendimento que eu fui buscando para entender qual era o princípio. Ele disse que a liquidez, o crédito era uma alavanca de liquidez da nossa vida. E aí você permeia o livro inteiro para entender isso. E eu vou dar um exemplo para vocês para ficar... Você imagina você trabalhar 2 anos para juntar R$2.000, você ganha um salário de R$3.000, você junta R$10.000 e você quer comprar um iPhone e você vai na loja da Apple, só que você tem que sacar em dinheiro e você saca os R$10.000. E contigo vai uma pessoa que não trabalhou, que trabalha, mas não tem o dinheiro, mas tem 30 mil no crédito. E vocês dois vão comprar 2 iPhones. E os 2 iPhones estão em cima da mesa. Você que trabalhou 2 anos para juntar R$3.000, começa a botar o dinheiro na mesa. Quando chegar próximo de 3.000, tu começa a repensar o iPhone, tá? Você começa a tirar o dinheiro, porque você trabalhou 2 anos para aquilo. Você começa a tirar o dinheiro. Quando chega em 5.000, tu fala assim, cara, tem outro mais em conta? Mas o cara do crédito, ele é mais encorajado a passar o crédito. E saem esses 2 caras e eles fazem o exercício e compraram. Isso é uma pesquisa e eles compraram. E você vai buscar o sentimento deles. Em seguida, os 2 foram assaltados. Em seguida. Quem comprou no cartão riu, tá? Quem comprou no cartão riu e falou assim, nossa, menina, nem comecei a pagar, tu acredita? Me roubaram, sacana. Pô, fiquei triste.
Um iPhone, estava muito afim desse iPhone 15. Aquele cara que trabalhou duro, 2 anos, tem algo dentro dele que não cabe dentro dele. Qual é? Qual é o sentimento? Indignação. Porque aquele cara que roubou ele, roubou a dignidade dele de algo que ele era digno. Que Deus deu para ele inteligência, capacidade, vida, saúde, e ele comprou aquele celular. Ele é digno, e quem roubou é um indigno do celular. É essa liquidez que você tem que pescar dentro do livro do Bauman. E é essa liquidez que altera os nossos sistemas de valores. Por que as pessoas vão com mais facilidade usar o crédito? Eu não vou entrar se o crédito é para investimento, se ele não é. Não vou entrar porque eu só tenho 20 minutos. Quando eu fiz essa palestra há 1 mês atrás. E aí a Bíblia diz isso exatamente quando ele fala em não roubarás. Quando você estuda sobre não roubar, é porque você tira algo do outro que é digno e você não é digno daquilo. Porque o que te dá dignidade é o que Deus te deu. É a tua força. Então, quando você pesca isso, a nossa vida muda sobre o senso de usar o crédito. Porque o crédito, ele é um dinheiro ainda que eu ainda não sou digno, que está para frente. O crédito é uma presunção de vida, de que você vai viver 5 anos para pagar aquilo. O crédito é uma presunção de vida e nós perdemos o senso. Vou passar aqui. Sou eu que passo. E aqui a nossa vida crédito, já está o consumo. Antigamente a gente tinha o crédito nisso aqui, ó, financiamentos de bens. Nós financiávamos o carro, a casa, a geladeira, o bem durável. Hoje está tudo. Hoje está consumo, está diversão, está compra, está sonhos, financiamento em geral, tudo está no crédito. E como o pastor Paulo anunciou, vai vir o dinheiro aí que a gente não sabe nem como é que vai ser impactado. Isso são metaversos que entraram na nossa vida e até hoje a gente não sabe como lidar com isso. Se perguntar o que é o dinheiro, explica o dinheiro para uma criança, você só diz, meu filho usa, é assim mesmo. Porque ele não entende como você passa um cartão, está pago, você leva o seu supermercado, como tu dá 5 notas de papéis e tu leva o teu supermercado para casa. Explica isso. 5 notas pintadas. Alguém convencionou o valor, uma autoridade convenciona o valor entre uma moeda no papel, mas é difícil. E o crédito é quem acumula dinheiro, e a gente viveu isso, a expansão na expansão marítima, muito financiamento, o crédito, até antes era muito visto na Idade Média como um pecado, os juros era visto como usura, e aí dali para frente teve um outro boom de crédito, a gente viveu outro na Revolução Industrial, agora a gente viveu outro em 1960 para cá, depois de Genebra, que convencionou a parte cambial no mundo inteiro, da troca das garantias. Então a gente viveu um outro boom. Mas a gente tem uma vida crédito. Você, entendendo ou não, querendo ou não, você vive. Mas você vive algo que você não está entendendo. E você precisa ter consciência disso. Meu Deus do céu, o tempo. Diz assim, os palestrantes falam assim, olha, quando alguém te botar uma placa de tempo, você desfaça, faz de conta que você não viu. Né? Ela já mandou ali uma. Então, a gente está falando da vida líquida, o impacto, e a gente vai falar um pouco de Lucas 16. E a falta de dignidade é isso, cat jump é uma palavra minha, tá? Eu pulo do gato, tá? Da vida líquida. É a falta de dignidade, isso aqui é da Conquer. Então, você tem uma perda do senso de propriedade das coisas e a gente precisa resgatar, porque isso mudou. Como a gente vai ter o senso de propriedade das coisas, de algo que eu ainda não sou digno e não trabalhei? E a insatisfação vem disso. E aí, por que você fica consumindo? Porque você ainda não é digno, e aí um vestido não dá, o outro não dá, outro sapato, um outro carro, porque você não sente dignidade ainda, e fica um poço sem fundo. Um poço sem fundo. Vamos lá. E aí uma pergunta de coach, tá, gente? Se você ganhasse uma quantia enorme de dinheiro, é possível que todos ficassem sabendo rapidamente? Uma enorme. Sim, né?
Isso responde muito sobre nós e dinheiro, tá? Sobre para que é o dinheiro. Se todo mundo soubesse para que você ficou rico da noite para o dia, isso dá muitas respostas do porquê que a gente quer o dinheiro. Então, é uma pergunta de coach para a gente refletir como lidar com isso, tá? Na Bíblia fala assim, ó, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas e ser estimado melhor do que a riqueza e ouro. Eu vou passar 12 minutos, tá? Aí eu tenho os princípios. Lucas 16, quem é que diz lá? Um homem rico que contratou um administrador e tudo mais. Então, tudo é de Deus e nós somos administradores. Reputação, 2, 3 passagens bíblicas sobre reputação. Alguém me disse que você está desperdiçando meu dinheiro. O acusador foi lá. Se hoje o acusador fosse falar para Deus sobre as nossas finanças, o que é que diria para Deus? Esse é outro princípio aqui, ó. Reputação. Reputação é crédito. Prestação de contas. Por que prestação de contas? Aquele cara, quando foi, ele falou, preste contas que você vai ser destituído. Ele, correu fora. A gente tem que prestar conta. Prestar conta é quebra de orgulho. É um outro princípio financeiro. Todo mundo diz assim, você tem que não ser orgulhoso. Não sei como é que é não ser orgulhoso. Preste conta, é o primeiro deles. Quem presta conta quebra orgulho. Você precisa ter inteligência. Aquele cara foi inteligente, deu desconto para todo mundo. Ele foi elogiado pelo homem rico. Era uma parada que eu não entendia. Por que aquele cara, que ele chama de servil mal, porque ele foi inteligente, ele beneficiou, ele deu desconto para as pessoas. Depois o propósito, qual é o propósito do dinheiro? Portanto, usem a riqueza desse mundo para fazer amigos. A gente faz amigos ajudando as pessoas. Você quer ganhar um amigo? Ajude. Você vai ajudar tanto que você vai ganhar um amigo. É assim que se ganha amigo, ajudando pessoas. Outro princípio, propósito, fidelidade, honestidade, dignidade que a gente falou, finalidade, moradas eternas, não para essa, mas para as eternas que a gente está fazendo. Lucas 16, e servir ao Senhor e desejos. Eu quero falar sobre esse último aqui, se der tempo. Me dá 2 minutos, por favor. O score. Reputação, Bíblia. Capacidade, os dons, capacidade que Deus deu. Você precisa ter projeto e plano. Não usar o crédito sem projeto, sem plano, ele vai virar consumo, ele vai virar uma dívida. O teu comportamento hoje, que é o teu testemunho, como você paga em dia. Quem sabe aqui o seu score da sua empresa? Quem sabe aqui quanto tem de crédito no mercado? Diz assim, olha, se hoje eu for a mercado, eu tenho de crédito no Itaú tanto, eu tenho 5 milhões de crédito. Quem sabe disso? Ninguém faz gestão de crédito. Nos Estados Unidos, na China, todo mundo já está avaliado pelo seu score. E a gente tem que ser avaliado por isso, porque isso vai mudar a forma que estão vendo a gente como cristão. A gente como cristão não se preocupa isso como empresa. A nossa empresa vai lá, tem um score 245 e tudo bem. É como estão vendo a gente. E a gente precisa ver isso. E as garantias. E aí, peraí que eu vou contar essa história aqui. Desejos. Existem 3 trabalhos dados na Bíblia, no início da Bíblia. É o cultivar o jardim, que é o ministério financeiro, produzir. É o guardar o jardim, que é salvar e economizar. Mas todo mundo esqueceu um, que é o de dar nome. E o judeu se preocupa muito com tudo que ele fala, tudo que ele aplica nome. E quando ele se deparou do dinheiro, ele não deu nome. Porque ele não sabia o que era aquilo. E ele usou o dinheiro e falou, cara, eu preciso entender o que é isso para eu poder dar nome. E ele falou assim, cara, eu comecei a acumular dinheiro, porque agora eu estou, mas mesmo sem entender, acumulei dinheiro, é a nossa vida, tá? A gente começa a acumular sem saber o que é esse bicho. E ele entendeu que agora ele pôde desejar outras coisas, não mais trocar boi por galinha, galinha por terra, ele começou a desejar coisas. Então, dinheiro é poder desejar. Então, Kesef é dinheiro, Kesef é desejo, e porque é do verbo Kesefar. Então ele falou que dinheiro é desejo. E lá no final de Lucas 16, diz o quê? Porque você não pode servir a 2, a Deus e ao seus próprios desejos, suas próprias vontades. Dinheiro é isso. Ele vai fazer você buscar as suas próprias vontades, porque é o poder de desejar. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês. Obrigado.